Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar dando início agora a mais um culto. Vamos ter mais uma vez o privilégio de ouvir a palavra do Senhor nessa noite, ouvir aquilo que Deus tem com a nossa vida, tem para fazer em nós, para nos fazer entender. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Salmo 90, apenas no verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. E tem uma outra versão que eu achei muito interessante, que diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E assim, eu venho refletindo muito a respeito disso, sobre como Deus quer que nós vivamos nesse tempo, como Ele quer que nós vivamos com sabedoria. Nós entendemos que essa sabedoria vem dEle, que só Ele pode nos dar, para saber remir o nosso tempo, saber entender qual é o propósito de todas as coisas. E Deus me levou em Colossenses 3, no verso 1, que diz que se nós somos ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. E essa palavra vem falando muito forte ao meu coração nesse dia, a respeito de nós estamos projetando a nossa vida para aquilo que é eterno ou para as circunstâncias. Nós estamos, porque no Salmo 90 aqui, voltando ao Salmo 90, o salmista diz que os nossos dias são passageiros, que a gente vive até 70, 80 anos, então a nossa vida terrena, ela é muito passageira, E nós que somos ressuscitados com Cristo, nós que somos nova criatura, nosso plano não é essa terra. A gente sabe que não termina aqui, nós que conhecemos a palavra de Deus. Então, no tempo de hoje, como nós temos aproveitado esse tempo, como nós temos vivido, diante de uma circunstância difícil, diante de uma incerteza, nós não sabemos o dia de amanhã, Só que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer, nós temos que ser diferente do sistema desse mundo. Nós não temos que moldar o padrão desse mundo. Nós temos que projetar a nossa vida para algo que é eterno, porque se a gente firmar, se a gente esperar dessa terra uma resposta, nós vamos ser grandemente decepcionados. Então eu creio nesse tempo que Deus quer que nós alcançamos sabedoria tal para pensar nas coisas do alto, porque o nosso propósito é eterno. E somente quem entender que o propósito nosso como filhos de Deus aqui nessa terra é passageiro e que nós temos que preparar algo que é eterno, nós não vamos entender o que Deus está fazendo nesse tempo. Então você que está nos ouvindo aqui nessa noite, você tem projetado as coisas para essa terra? Você tem feito planos para as coisas dessa terra? Depois que terminar a quarentena eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Glória a Deus, irmãos, nós não estamos aqui também, nós temos que viver nessa terra, nós temos as coisas, nós temos que trabalhar, nós temos que dirigir a nossa vida nessa terra, mas nós temos que fundamentar a nossa vida naquilo que é eterno. Então Deus falou muito forte no meu coração: projeta a tua vida naquilo que é eterno, constrói a sua vida naquilo que vem do céu. A nossa vida, nós pertencemos à eternidade. Então, quanto mais, o que é uma vida crucificada? É isso, é se desprender de todo o sistema da terra. Eu falo isso no campo espiritual, irmãos, Nós não vamos viver aqui igual anjos, não é isso. Mas nós precisamos, o nosso espírito, nos desprender dessa terra para que nós conseguimos entender a dimensão do que Deus quer nos levar no reino espiritual. Esse é o remanescente, esse é o povo que Deus vai levantar neste tempo, um povo que entendeu
esse propósito. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando para que o Espírito Santo venha nessa noite confirmar essa palavra no seu coração, te encher com a presença dele. Fecha os teus olhos neste momento, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos nessa noite. Nós queremos, Senhor, a tua vontade sobre a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, repreender da nossa mente todo o pensamento da terra, tudo aquilo que nós temos esperado dessa terra, meu Pai. Nós não temos que esperar nada, porque nós entendemos que não há nada nessa terra que nos preencha. Não vale a pena, não foi isso que o Senhor determinou para nós. Pai, que o nosso pensamento venha estar nas coisas do alto, a qual, Senhor, a tua palavra diz em Colossenses, a qual o Senhor está sentado à direita do Pai. Oh Deus, nós queremos, ó Pai, ter a nossa mente voltada para a eternidade, anseiar pela eternidade. Enquanto, ó Deus, muitos estão aflitos, ó Pai, e oprimidos, nós estamos alegres em Ti, pois nós sabemos que existe um lugar preparado, aleluia. Existe um lugar preparado para nós e que esse plano aqui, ó Pai, é passageiro. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias para que nós alcancemos sabedoria, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço nessa noite. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus, amém?
Boa noite, a paz Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite para falar das coisas que o nosso Deus, Ele faz, daquilo que Ele é, daquilo que Ele nos chama para fazer. E eu estava meditando hoje no livro de Hebreus e maravilhada com aquilo que Jesus Ele fez ali na cruz, do que foi o sacrifício, do que é ter uma vida, estar debaixo da graça do Senhor. E eu queria muito estar pregando hoje a respeito disso, falando do amor de Deus, da glória, né? A glória de Jesus, da soberania. Mas Deus assim quis, o Espírito Santo assim quis que eu falasse sobre Jonas, que eu falasse sobre chamado nessa noite, né? E Jonas tem um chamado incrível, né? Que mostra que nós não somos chamados por aquilo que nós somos, nem aquilo pela nossa capacidade, mas nós somos chamados porque Deus um dia determinou, né? Nós somos chamados para andar, para viver conforme aquilo que Ele já determinou. Porque a palavra de Deus, ela existe, ela é viva e ela não muda. Então, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós cumprirmos nessa terra, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o propósito, né? Então, o chamado, quando Deus nos chama para fazer algo, não é porque Ele quer nos usar, que nós somos bons, não é isso. É porque existe um propósito a ser alcançado. E aqui, através da vida de Jonas, nós entendemos ali que aquele povo em Nínive, ele precisava buscar um arrependimento, aquele povo precisava se voltar para Deus, né? E aprova o Senhor, né? Despertar Jonas, chamar Jonas, né? Para essa missão. No capítulo 1, no verso 1 diz assim, vamos estar lendo, Jonas 1:1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai, né? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Vamos orar essa noite, vamos pedir para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, para que o Senhor venha me usar aqui, não porque eu sou merecedora, não porque nenhum de nós merecemos, mas porque o amor dele e a vontade dele venha se cumprir através de nós. Porque nós entendemos que Deus não nos chamou para ficar parados. Se um dia nós aceitamos a Cristo, se um dia nós recebemos o plano de salvação, não foi para ser chamado cristão e crente, né? Mas para discípulos, para sacerdócio, nós somos sacerdócio do Senhor. E vamos orar ao Senhor, feche teus olhos, onde você estiver neste momento, se desliga de tudo aquilo que possa estar dispersando a sua mente, pede ao Espírito Santo que tome dimensão do seu ser, para que venha a ser revelada a vontade do Pai ao seu coração nessa noite. Pai, eu oro, Deus, para que o Senhor, ó Deus, venha tocar, ó Deus, em cada coração, através da Tua Palavra. Pai, nos desperta através da Sua palavra. O Senhor nos chamou para uma grande obra que não tem nada a ver com aquilo que nós queremos ou que nós achamos, mas é aquilo que o Senhor determinou. Porque existem vidas que precisam ser alcançadas, Pai. Nós entendemos isso. Senhor, em nome de Jesus, dá toda a direção, Espírito Santo, Tu tem total liberdade de condicionar, Deus, toda essa palavra, conforme a Tua vontade. Eu oro, Deus querido, por cada vida que está neste momento, Deus, ouvindo essa palavra. Faz a Tua vontade, cumpre a Tua vontade no Teu tempo, Deus. Em
nome de Jesus, ó Pai. Então a palavra do Senhor diz que Deus ali desperta Jonas. Vai, Jonas, vai lá, vai pregar. Vai. E o que mais me intriga aqui é que Jonas, ele se dispõe. Mas ele se dispõe a fugir. Ele se dispõe. Eu imagino o que passou na mente de Jonas quando ele recebeu ali aquele chamado, né? E eu creio que Deus me permitiu tá trazendo essa palavra, porque eu também tenho sido despertada por Deus para um chamado, para algo que Deus me revelou. E eu confesso, eu não estou aqui para falar que eu sou melhor que ninguém, que eu sou toda poderosa, que eu estou acima de todas as coisas, de todas as fraquezas. Não é isso. Um chamado, um verdadeiro chamado, ele tem a ver sim com medo, com incerteza, com angústia, né? Porque mais à frente aqui na oração de Jonas, quando ele está ali dentro ali do peixe ali, né? Várias vezes se refere à palavra angústia. O chamado, ele não tem a ver com conforto, né? Com uma vida confortável. E mais adiante, né? A palavra de Deus diz que Jonas, ele entra, né? Ele embarca nesse navio. E de repente ali Deus permite, né? A palavra de Deus diz: e o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Né? A gente consegue imaginar um navio no meio de um oceano em fúria, né? E aquelas pessoas ali desesperadas, aquele povo desesperado, né? Sem saber o que iria acontecer, sem saber o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. Era um momento de tribulação muito grande, de incerteza. Eles estavam totalmente vulneráveis, né? Porque não tinha terra firme. Eles estavam no mar, não tinha onde, não tinha para onde eles correr. E a palavra de Deus diz mais adiante, no verso 5, que Jonas dormia profundamente. Irmãos, como eu fiquei refletindo sobre isso agora no final da tarde, que eu estava lendo essa mensagem, né? Jonas dormia profundamente. Esse sono, irmão, esse sono é espiritual, né? Esse sono, ele tem a ver com nós relaxarmos, nós dormirmos diante daquilo que Deus nos chamou, nós tomarmos um curso na nossa vida que não está de acordo, né, com aquilo que Deus determinou, né? E quando a gente está dormindo, a gente não tem consciência, a gente perde a visão, a gente perde o controle, a gente perde a visão, a gente está inconsciente, né? E a palavra de Deus diz que Jonas dormia. Jonas ali, ele se desfocou totalmente do chamado do Senhor. Mas mais adiante, aquele povo, né, começa a questionar, né, no verso 7, o que está acontecendo? Qual é o motivo de estar toda essa fúria? Porque de repente se macerou de uma vez. O que nós fizemos? Né? Aí bate as incertezas, aquele povo desesperado. Por quê? Porque ali havia um servo do Senhor naquele lugar que estava fugindo do seu chamado, que não estava cumprindo o seu chamado ali. E aquele povo perecia porque havia um servo do Senhor ali. Porque mais adiante, olha, no verso 8, né, quando eles confrontam a Jonas: quem é você, Jonas? O que você faz aqui? De onde? De que você está fugindo? E Jonas fala, né? Sou hebreu e temo ao Senhor. Eu sou um servo do Senhor. Imagina para Jonas, diante daquele povo ali, a vergonha, foi uma vergonha para Jonas ali. Eu estou fugindo da presença, sou um servo do Senhor, que estou fugindo do chamado do Senhor, estou fugindo da presença do Senhor. A palavra diz dessa forma. Irmãos, isso é muito triste, porque eu tenho entendido que Deus, ele chama a todos, Deus tem um propósito para todos. Mas quem tem que dar a resposta somos nós.
Quem tem que se dispor somos nós. Deus chamou a Jonas ali, né? E o mundo ali, né? As pessoas ali naquele navio representa hoje, a palavra de Deus diz em Romanos 8,19, que o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, eu tenho entendido muito fortemente no meu coração que a resposta para esse mundo, a resposta para as nações, a resposta que o mundo anseia vem da igreja, vem dos filhos, vem dos servos do Senhor. E nós, como igreja, nós temos cumprido o nosso chamado, nós estamos dormindo nesse barco, dormindo diante das tribulações, diante de tudo aquilo que tem assolado a terra. Aonde está a igreja? E o mundo está esperando uma resposta. Aqui, essas pessoas, esses homens nesse navio questionavam Jonas. E Jonas ali, né, fala, me lancem na água. Podem me lançar na água. E ali aqueles homens lançam a Jonas e imediatamente ali o mar, ele se acalma. Né? Ali tudo se estabelece na sua ordem. Amados, quando a igreja se posiciona no seu chamado, ali Jonas, ele disse sim para o chamado dele. Quando a igreja, ela estabelece, ela está alinhada com a vontade de Deus, ela está cumprindo o chamado dela, a paz reina, as coisas se alinham, tudo entra em ordem. Eu tenho entendido, irmãos, que o compromisso é meu. O compromisso é meu como igreja. O compromisso é somente meu. Não é tempo mais da gente falar, porque o irmão não faz, porque o ministério não faz, porque a igreja não faz. É por mim, tem a ver comigo. É tempo, irmãos, nós irmos para o secreto com Deus e perguntar para Ele: Senhor, o que precisa ser feito na minha vida? Qual é a resposta que eu ainda não te dei? Senhor, eu tenho fugido do meu chamado. Senhor, eu nem sei qual é o meu chamado. Eu estou dormindo nesse navio em fúria. Eu estou dormindo diante desse país que clama pela manifestação dos filhos de Deus. O Brasil não clama por uma melhora de pandemia ou por uma melhora econômica ou na justiça, não, irmãos. O mundo clama pela presença do Espírito Santo. O nosso país clama pela presença, o nosso país clama por Jesus. E nós carregamos isso. Irmãos, se nós realmente carregamos isso, chegou o tempo de nós manifestarmos e cumprir o chamado. E no verso 17 ali, Jonas, a palavra de Deus diz que Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse é o tempo de preparação. Deus ali permitiu a Jonas a entender tudo aquilo que ele fez. Tudo aquilo que ele era e tudo aquilo que o Senhor era. Irmãos, nós temos que entender quem nós somos na presença dele. Nós temos que entender e saber o que precisa ser tratado, ser transformado, ser mudado. Não estou aqui falando porque eu sou melhor, não. Só Deus sabe. Aquilo que o Espírito Santo vai falando. Olha, precisa ser mudado. Olha, existe uma natureza pecaminosa. Existe uma natureza falha, julgadora, pecadora, que quer ser juiz. Nós temos um espírito, que nós queremos ser juiz, nós queremos determinar aquilo que é certo e errado o tempo todo. Irmãos, não estamos aqui para determinar leis, não. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para ser chamados por Deus e dar uma resposta a esse chamado e ir cumprir esse chamado. Qual é o chamado? O Senhor te pergunta nessa noite. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? O que Deus te chamou para fazer? Não porque você precisa fazer algo, não. Nós não precisamos fazer algo para Deus. Mas diante daquilo que Ele fez por nós, da nossa salvação, do preço pago ali na cruz, a gente retribui por amor a isso. A igreja precisa aprender, nós precisamos aprender a dar uma resposta para Deus, porque nós amamos,
Nós amamos por aquilo que Ele é. Nós amamos Ele pelo amor que Ele nos dá. Pelo plano, pela promessa, por tudo aquilo que nós somos herdeiros. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros da promessa, né? É lindo isso é maravilhoso. A gente entender isso. Nós herdamos algo que nós não merecíamos, amados, nós não merecíamos o céu. Quando a gente olha ali no livro de Levítico, as leis no Antigo Testamento, tudo aquilo que precisava ser feito para a remissão de pecados. Irmãos, nós não somos merecedores do céu. Se não fosse Jesus Cristo ali naquela cruz, com toda a sua santidade, nós não éramos merecedores. Então, dar uma resposta para isso é um gesto de amor, de gratidão, mesmo que isso venha a nos sacrificar, porque não foi agradável para Jonas. E a palavra de Deus diz mais adiante que Jonas vai, né, ali o peixe ali, lança Jonas ali. E Jonas cumpre o chamado dele, Jonas prega, e ali aquele povo busca, a palavra de Deus diz, no capítulo 3, no verso 5 em diante, que aquele povo rasgou as suas vestes e clamou um jejum santo e se arrependeu, e ali Deus interveio. Jonas não era agradável para Jonas estar ali. Jonas não queria, porque Jonas confronta o Senhor ali mais adiante. Por que Deus? Por que eu? Por que logo eu? É tempo da igreja crescer, amadurecer e entender que uma vida de renúncia, de sacrifício, de não fazer aquilo que eu quero fazer, mas fazer aquilo que Ele determinou que eu faça, aí sim nós vamos dar uma resposta para esses homens que estavam nesse navio aqui. Para esse povo que estava em Nínive. Aleluia. Aguardando ali, anseiando por uma palavra. É tempo de nós cumprirmos o nosso chamado com o Senhor. É tempo da igreja se posicionar. A resposta está na igreja. Na igreja, irmãos, não é templo. Não tem nada a ver com placa de igreja, com denominação. Tem a ver com nós somos sacerdócio do Senhor, nós somos templo, nós somos igreja do Senhor. Então eu, Nayara, hoje decido dar uma resposta ao meu chamado. E você aí que está me ouvindo, que em nome de Jesus, você venha dar uma resposta ao Senhor. Ah, Nayara, mas eu estou dentro de casa, não estou saindo, não estou indo na igreja, minha igreja está fechada. Irmãos, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está condicionada ao Covid. Aleluia. A palavra de Deus não está condicionada a uma lei, né? Não estou aqui falando para a gente contra lei nenhuma, não, irmãos. A igreja precisa obedecer às leis, sim. Mas se você realmente quer cumprir o seu chamado, grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Eu creio que grandes coisas você vai viver com o Senhor. Então procura remir esse tempo, buscar, não se prostrar, não dormir. A igreja precisa acordar, não do sono carnal, mas do sono espiritual. É tempo da igreja se despertar, se posicionar. Em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra venha alcançar o seu coração, cumprir naquilo que lhe apraz, que a palavra de Deus diz que no livro de Hebreus, que ela é corta até as entranhas, a ponto de dividir juntas e medulas, a ponto de dividir alma e espírito, aleluia, e eu creio no poder dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, através do seu Espírito Santo, despertar cada vida que está me ouvindo nessa noite. Que venha se levantar grandes homens e mulheres, grandes chamados, que venham cumprir grandes propósitos. Que seja, meu Pai, para pregar numa nação, numa cidade, ou que seja para pregar para uma pessoa, mas que ela venha a cumprir o seu chamado. Que seja para ela se dispor em abençoar uma pessoa, mas que ela venha cumprir o seu chamado como igreja. Que seja para ela amar
aleluia, uma pessoa e cuidar dela assim como o Senhor cuidaria, ela vai estar também cumprindo o seu chamado. Pai, toca em nós, Senhor. Nós dependemos, Senhor, da Tua presença. Nós dependemos do Seu Santo Espírito, que é Ele que nos convence da nossa condição. Em nome de Jesus eu oro nessa noite. Fiquem com o Senhor. Deus abençoe cada um.